O relógio marcava as 7h30 da manhã quando Henrique Vasconcelos chegou à sede da empresa. O céu nublado refletia o peso que ele carregava nos ombros. A reunião do conselho seria em poucas horas, e todos sabiam que aquela manhã definiria o futuro da corporação. Nos corredores, o som dos saltos e murmúrios de funcionários formava uma melodia tensa, quase sufocante. Henrique, sempre impecável no terno escuro e no olhar controlado, tentava disfarçar o cansaço de noite sem dormir. Nas últimas semanas, rumores sobre irregularidades financeiras haviam manchado sua reputação. Ele acreditava ter tudo sob controle, até que um novo relatório, entregue naquela manhã, revelava números que ele nunca tinha autorizado. No andar térreo, o cheiro de café recém-passado se misturava à ansiedade do ambiente. Lívia, a jovem da cafeteria, observava discretamente o movimento pela janela de vidro. Tinha apenas 23 anos, mas seu olhar maduro carregava algo que poucos percebiam, em uma compreensão silenciosa das pessoas. Ela via como Henrique apertava o nó da gravata 3 vezes antes de entrar na sala de reunião, em um gesto repetido toda vez que algo o preocupava. Enquanto servia café aos executivos, Lívia ouviu fragmentos de conversas. Fraude, investigação, queda de ações. Palavras pesadas, ditas com vozes baixas, mas cheias de veneno. O nome de Henrique estava em cada frase. Ela olhou para o relatório impresso que um dos diretores deixou sobre o balcão por descuido. Mesmo sem querer, seus olhos captaram algo estranho, em um valor invertido, um número deslocado. Pequenos detalhes que não combinavam com o estilo minucioso de Henrique. Na sala do conselho, os diretores se reuniam, trocando olhares de desconfiança. Henrique entrou, sentindo o frio do julgamento antes mesmo de se sentar. E, enquanto todos falavam de traição e culpa, a garota do café, lá embaixo, segurava uma xícara tremendo levemente e talvez, sem saber, já tivesse nas mãos a chave para mudar tudo. O som constante das máquinas de café era o pano de fundo da rotina de Lívia. Cada xícara servida, cada sorriso educado, escondia um mundo que ninguém conhecia. Antes de trabalhar ali, ela estudava economia em uma universidade pública. Tinha talento com números, uma mente analítica e sonhos grandes. Mas quando a mãe adoeceu, abandonou tudo e os livros, os amigos, o futuro promissor para cuidar dela. Agora, vestida com o uniforme simples da cafeteria, observava o universo corporativo de longe, como alguém que assiste a própria vida pela vitrine. Naquela manhã, o movimento era mais intenso. Executivos passavam apressados, trocando pastas e olhares nervosos. Henrique, o presidente, parecia mais tenso do que nunca. Quando um dos assessores esqueceu uma planilha aberta no balcão, Lívia não resistiu ao impulso. Seus olhos percorreram as colunas de números, e algo chamou sua atenção em uma sequência de valores não fechava. Um erro sutil, mas impossível de ser acidental. Ela franziu o senho. Aquela discrepância poderia significar milhões. Por instinto, pegou um guardanapo e anotou os valores de cabeça. Ficou olhando para aquilo como quem segura um segredo perigoso. Sabia que, se falasse, ninguém acreditaria e afinal, era só a moça do café. Mas algo dentro dela gritava que havia algo errado, muito errado. No andar superior, Arthur Mendonça, o braço direito de Henrique, observava tudo de sua sala envidraçada.
jovem, ambicioso e impecável, era o tipo de homem que sorria apenas quando precisava. Ele sabia que o caos estava prestes a começar, porque foi ele quem o criou. Usou sua influência para alterar números, apagar rastros e plantar dúvidas sobre Henrique. Enquanto Henrique lutava para salvar a própria imagem, Arthur alimentava o fogo, esperando o momento certo para assumir o trono. E, lá embaixo, sem que ninguém imaginasse, a garota do café já tinha visto o primeiro fio solto da teia que ele havia tecido. Henrique Vasconcelos mal reconhecia o ambiente que ele mesmo havia construído. Os corredores antes cheios de respeito e cumprimentos agora se tornaram frios, silenciosos, repletos de olhares que evitavam o dele. Rumores cresciam como ervas daninhas. Documentos sumiam, relatórios eram questionados, e a cada reunião informal nos bastidores, um novo julgamento era feito, e sem que ele pudesse se defender. No centro de tudo estava Helena Duarte, diretora do conselho. Durante anos, fora sua maior aliada, a mulher que acreditava na sua visão e defendia suas decisões com convicção. Mas agora, as dúvidas começavam a corroer sua confiança. As provas contra Henrique pareciam sólidas demais, precisas demais para serem coincidência. Em silêncio, Helena se perguntava se teria sido enganada o tempo todo. Enquanto isso, Rafael Nogueira, o contador-chefe e amigo leal de Henrique, passava as noites em claro tentando rastrear a origem dos números adulterados. Encontrou caminhos interrompidos, acessos apagados, arquivos inteiros removidos do sistema. Cada vez que chegava perto de uma pista, algo, ou alguém, a eliminava. A sensação era de lutar contra um inimigo invisível. No andar térreo, o burburinho do café continuava, mas agora as conversas tinham outro tom. Lívia servia cappuccinos e croissants, fingindo não ouvir, mas cada palavra atingia como uma flecha. A diretoria vai demitir o presidente. Dizem que o braço direito dele já tem outro plano. Tudo foi armado por dentro. Lívia gelou. Ela sabia que aquele por dentro significava traição. E ela já tinha visto o nome de Arthur mais vezes do que deveria em documentos suspeitos. Mas quem acreditaria nela? Era só a moça do café, sem diploma, sem voz. Ainda assim, à medida que via Henrique sendo destruído por algo que não fez, uma inquietação crescia dentro dela. Continuar invisível parecia mais seguro, e mais, naquele silêncio, talvez ela também estivesse cometendo um erro impossível de reparar. A madrugada caiu sobre o prédio corporativo como um manto espesso de segredos. As luzes permaneciam acesas apenas em um andar, o financeiro. Lá estava Rafael Nogueira, o contador de confiança de Henrique, mergulhado em planilhas, arquivos e café frio. Os olhos ardiam, mas a mente seguia alerta. Em meio a centenas de documentos arquivados, encontrou algo que o fez parar, um arquivo oculto, perdido em uma pasta antiga, com data anterior à suposta fraude. Ao abrir o documento, seu coração acelerou. Os números batiam perfeitamente com os relatórios originais. Nenhuma discrepância, nenhum erro. Era a prova de que Henrique estava sendo sabotado. O alívio veio rápido, mas também o medo. Ele sabia que, se aquilo viesse à tona, alguém muito poderoso cairia. Enquanto imprimia o arquivo, ouviu um ruído no corredor. Passos lentos, firmes. A luz piscou.
Quando Rafael voltou-se para o computador, a tela estava preta. Arquivo corrompido. As pastas haviam desaparecido. Um frio subiu pela espinha. De repente, a porta se abriu, Arthur Mendonça apareceu, com o sorriso controlado de quem sempre sabe mais do que deveria. Trabalhando até tarde, Rafael? Perguntou ele, com voz serena, mas os olhos duros como vidro. O contador tentou disfarçar o nervosismo. Arthur se aproximou, apoiou as mãos na mesa e sussurrou. Às vezes, procurar demais pode ser perigoso. Há coisas que é melhor deixar quietas. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas da cafeteria quando Lívia varria o chão. Um pedaço de papel amassado chamou sua atenção perto da lixeira, parecia parte de um relatório. Curiosa, o desdobrou com cuidado, colunas de números, anotações feitas à mão e o nome Henrique V, rabiscado no canto. Ela sentiu o coração disparar. Aquilo não era apenas lixo. Era um fragmento de algo escondido, algo grande demais. E, pela primeira vez, teve certeza de que a verdade estava ali, enterrada dentro da própria empresa, em onde ninguém jamais olharia. Lívia passou o dia inteiro com o pensamento fixo naquele pedaço de papel amassado. Assim que o expediente terminou, voltou à cafeteria, trancou a porta e espalhou sobre a bancada tudo o que havia conseguido juntar nos últimos dias, anotações esquecidas, impressões rasgadas, pequenos fragmentos de números. Com uma caneta e paciência, começou a montar o quebra-cabeça. Cada coluna revelava algo estranho, e valores trocados, assinaturas copiadas, datas alteradas. Aos poucos, a verdade surgia diante de seus olhos, alguém havia manipulado os dados de propósito para incriminar Henrique. Seu coração batia rápido. Ela sabia que aquilo poderia custar seu emprego, talvez até pior. Mas não conseguiria ignorar. Na manhã seguinte, quando Rafael desceu para buscar café, Lívia o chamou discretamente até o balcão. Com a voz baixa, contou o que tinha descoberto e entregou um envelope com cópias do que havia reconstruído. Eu não sei quem está por trás, mas tudo isso foi alterado, e sussurrou. Rafael olhou para ela, surpreso e apreensivo. Antes que pudesse responder, um reflexo no vidro da cafeteria o fez se calar. Do outro lado do corredor, Arthur Mendonça observava em silêncio. Por um instante, os olhos dele cruzaram os de Lívia, e o sorriso frio apareceu, curto, ameaçador. Horas depois, ela encontrou um bilhete preso ao armário do vestiário. Curiosidade é perigosa. Há coisas que é melhor esquecer. O papel cheirava a perfume masculino. Enquanto isso, no 10º andar, Helena Duarte convocava uma reunião de emergência. A votação para destituir Henrique seria no dia seguinte. As evidências contra ele pareciam irrefutáveis, e Arthur, com seu discurso calmo e convincente, já havia conquistado boa parte do conselho. Lívia, sozinha em casa naquela noite, olhava para o bilhete e para os fragmentos sobre a mesa. O medo era real, mas a consciência também. Sabia que, se ficasse calada, um homem inocente seria destruído. O dia amanheceu cinzento, pesado, como se até o céu previsse o que estava por vir. Henrique chegou à sede antes de todos. O segurança o cumprimentou com um aceno tímido, e até ele parecia constrangido. O presidente caminhou pelos corredores vazios, observando os quadros nas paredes,
as fotos antigas das inaugurações, os troféus de um passado que agora parecia distante. Tudo o que havia construído estava prestes a ruir. Ele subiu até o 20º andar e parou na varanda de vidro que dava vista à cidade. O vento frio da manhã balançava sua gravata, e por um momento, ele deixou o corpo relaxar. Não havia mais força para lutar. As acusações, os olhares de desprezo, o silêncio dos antigos aliados, em tudo sufocava. Henrique apoiou as mãos no parapeito, encarando o abismo abaixo, sentindo o peso da solidão como nunca antes. No andar térreo, Lívia observava discretamente pela janela. Viu a silhueta dele lá em cima e sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele homem não era o vilão que todos pintavam. Sabia também que o relatório que Arthur chamava de final era uma armadilha. Quis subir, gritar, mostrar as provas que tinha reconstituído, mas o medo a paralisava. E se ninguém acreditasse? E se fosse demitida? No corredor do 10º andar, Arthur Mendonça caminhava com passos seguros, segurando uma pasta preta. Dentro dela, o relatório adulterado e a peça final do golpe. Entregou-a a Helena Duarte, que o recebeu com expressão grave. Está tudo confirmado, e disse Arthur, frio, quase satisfeito. Depois desta reunião, o conselho não terá dúvidas. Lívia respirou fundo, segurando o crachá entre os dedos. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Lá dentro, a vida de um homem estava prestes a ser destruída. E ela era a única que ainda podia impedir, e se tivesse coragem de falar. O relógio digital da recepção marcava 9h55 minutos. Era o tempo que separava Henrique Vasconcelos da ruína. No corredor, o som dos passos ecoava como martelos sobre o chão de mármore. Cada diretor entrava na sala principal com expressões tensas e olhares carregados. O ar parecia denso, quase palpável, como se o próprio prédio prendesse a respiração. Lívia estava parada no canto, com o avental ainda manchado de café e as mãos trêmulas segurando o papel amassado e o fragmento do relatório que provava que algo havia sido alterado. O coração batia tão rápido que ela mal ouvia as vozes ao redor. Observou Henrique passar diante dela, de cabeça baixa, os ombros curvados sob o peso da vergonha e do cansaço. Atrás dele vinha Arthur Mendonça, com o mesmo sorriso frio de quem já conhece o resultado do jogo. E por último, Helena Duarte, hesitante, com os olhos indecisos, como se procurasse um motivo para acreditar em algo que já não sabia se existia. Lívia sabia que, em instantes, o conselho votaria pela destituição de Henrique. O relatório falsificado estava nas mãos deles, e nenhuma voz o defenderia. Ela apertou o papel contra o peito, sentindo o suor frio nas palmas das mãos. Podia continuar calada e ninguém a culparia. Mas também sabia que, se não falasse agora, viveria com isso para sempre. De repente, ouviu a porta da sala se fechar. O som seco ecoou como um disparo. A reunião começara. Lívia deu um passo à frente, depois outro. O segurança tentou detê-la, mas ela passou sem hesitar, o rosto pálido, os olhos determinados. Dentro da sala, todas as conversas cessaram quando ela empurrou a porta. O silêncio foi absoluto. Com a voz trêmula, ela disse apenas: antes que decidam, há algo que precisam ver.
O presidente do conselho, Sr. Carvalho, levantou-se da cadeira principal, a expressão séria, os dedos batendo levemente na mesa de mogno. Todos os membros do conselho se endireitaram, prontos para ouvir a decisão final. O clima na sala era sufocante, olhares tensos se cruzavam, sussurros desapareciam como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para falar. Cada executivo sentia a responsabilidade e o medo ao mesmo tempo, e, no centro de tudo, Henrique Vasconcelos permanecia com a cabeça baixa, os ombros curvados, prestes a aceitar o destino que julgavam merecido. Então, a porta se abriu de repente. O rangido ecoou pelo ambiente, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Lívia estava ali, hesitante por um instante, mas firme, com o papel amassado ainda nas mãos. Ela respirou fundo, sentiu o coração martelar contra o peito, mas encontrou coragem no olhar exausto de Henrique. Sem se intimidar, atravessou a sala, os passos curtos e decididos, até ficar à frente da mesa. O silêncio que se seguiu era quase doloroso. Alguns membros do conselho arregalaram os olhos. Arthur Mendonça endureceu a expressão, seus dedos cerrados sobre a pasta preta que ainda segurava. Helena Duarte franziu o senho, surpresa e confusa, sem entender o que estava prestes a acontecer. Lívia olhou para todos, respirou lentamente e disse apenas uma frase: "Esse relatório foi manipulado. Henrique não cometeu nenhum erro." A frase caiu na sala como uma bomba silenciosa. O peso das palavras desmontou meses de intriga em segundos. Todos permaneceram imóveis, incapazes de reagir, absorvendo o impacto da revelação. O olhar de Henrique, antes cabisbaixo, se levantou pela primeira vez. Havia incredulidade, alívio e uma faísca de esperança nos olhos cansados dele. Por alguns instantes, o mundo parecia congelado. Ninguém ousava falar, ninguém ousava respirar. A verdade, simples e devastadora, pairava no ar, mudando completamente o rumo da história. E, naquele instante, o destino de Henrique pendia agora não mais nas mãos do conselho, mas na coragem silenciosa de uma garota que ninguém imaginava que poderia salvar tudo. O silêncio que se seguiu à frase de Lívia durou segundos que pareceram eternos. Cada membro do conselho olhava para o outro, tentando compreender o que acabará de ouvir. Henrique, ainda em choque, respirava fundo, sentindo o peso da tensão finalmente aliviar-se um pouco. Ele sabia que, agora, era hora de agir com precisão. No fundo da sala, Rafael observava os papéis nas mãos de Lívia. Seu coração acelerou ao perceber que finalmente teria algo concreto para provar a inocência de Henrique. Correu até seu escritório improvisado, acessou os backups da empresa e começou a vasculhar cada arquivo. Cada clique revelava manipulação, números alterados, registros apagados, datas modificadas, em tudo para incriminar Henrique e beneficiar Arthur. A raiva e o alívio se misturavam. Finalmente, a verdade emergia como uma chama pura, iluminando meses de enganos e intrigas. Enquanto isso, Arthur Mendonça tentou intervir, mas foi tarde demais. Cada evidência retirada por Rafael se somava às palavras de Lívia, desmontando a farsa construída meticulosamente. A expressão arrogante de Arthur se transformou em choque, depois em pânico, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. As máscaras caíam, e a realidade finalmente se impunha. Helena Duarte, que durante semanas duvidara de Henrique, não conseguiu segurar as lágrimas.
A consciência do erro a atingiu com força, a vergonha era profunda, mas havia também um suspiro de alívio por ter a chance de corrigir o julgamento precipitado. Lívia, ainda tremendo, temeu o pior. E se Henrique não me defender, pensou, enquanto segurava o papel em mãos. Mas Henrique se levantou, olhando para todos, e declarou com firmeza: esta jovem não apenas descobriu a verdade, como salvou a empresa de uma injustiça. Ela merece nosso respeito, não nossa desconfiança. O conselho se dividiu entre vergonha e alívio. Alguns respiraram pesadamente, outros se sentaram, exaustos pelo impacto da revelação. Mas uma coisa era certa, e a verdade tinha triunfado, e tudo graças à coragem silenciosa de uma garota que ninguém imaginava que poderia mudar tudo. Os dias seguintes foram intensos e silenciosamente transformadores. O eco da revelação de Lívia ainda reverberava pelos corredores da corporação. Cada canto que antes carregava tensão agora parecia respirar alívio. Arthur Mendonça foi oficialmente afastado do cargo. A justiça, lenta mas firme, encontrava seu caminho. Alguns executivos que haviam apoiado suas intrigas tentavam desviar o olhar, envergonhados pelo erro de julgamento. Enquanto isso, Rafael Nogueira foi promovido. Sua lealdade, paciência e esforço para descobrir a verdade não passaram despercebidos. Ele agora liderava a equipe financeira com autoridade, mas mantendo a integridade que sempre demonstrara. Henrique, embora ainda carregasse o cansaço das semanas anteriores, finalmente podia sorrir com genuinidade. E havia Lívia, a garota que jamais imaginara que seu papel silencioso pudesse ter tamanha importância. Henrique a chamou ao seu escritório, com um sorriso caloroso e um olhar de reconhecimento. Você salvou não só a minha carreira, mas a empresa inteira. Quero que volte a estudar, Lívia. Eu financio sua bolsa integral. É hora de perseguir o que você sempre sonhou, disse ele, com firmeza e ternura. Lívia, surpresa e emocionada, sentiu as lágrimas se formar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Ela aceitou, com a certeza de que aquele era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. Na cafeteria, alguns dias depois, Henrique e Lívia sentaram-se juntos, tomando café calmamente. Pela primeira vez, não havia tensão, nem segredos, nem pressões invisíveis. Eles conversavam como iguais, com respeito mútuo, compartilhando risos e histórias pequenas que antes passariam despercebidas. A empresa, agora livre das manipulações, renascia sob nova luz. Projetos antes paralisados avançavam com força renovada, e a confiança voltava a preencher os corredores. Tudo começou com uma simples ação, e as palavras de uma garota do café, no momento exato em que uma reunião poderia ter destruído tudo. Um instante que mudou vidas, redefiniu destinos e provou que coragem e verdade podem surgir dos lugares mais inesperados.